Então, cá estamos para dar continuidade à nossa sequência de estudo a respeito do pré-modernismo brasileiro. E, né, como nós já havíamos falado na aula anterior, nós temos vários representantes: Lima Barreto, Graça Aranha, Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, Augusto dos Anjos. Né? Então, são 5 autores. Então, nessa sequência, nós vamos ter 5 aulas, uma a respeito de cada autor. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre a vida, a obra, as características do senhor Euclides da Cunha. Euclides da Cunha nasceu em 1866, faleceu em 1909, era engenheiro, sociólogo, jornalista e escritor. E como jornalista, ele foi enviado, né, como correspondente, como alguém foi lá para coletar informações para o jornal O Estado de São Paulo, tá? Então ele foi enviado a Canudos, a Guerra de Canudos, a Revolta de Canudos, 1896, 1897. Então ele foi enviado a Canudos como repórter, né, do jornal O Estado de São Paulo. Bem, a guerra terminou e Euclides da Cunha teve um choque de realidade, porque acreditava-se que a Guerra de Canudos, na realidade, era um foco monarquista, que aquele povo, eles queriam que voltasse a monarquia, né, ao nosso país, já que a república era algo tão recente. Mas quando Euclides da Cunha chega a Canudos, ele tem um choque de realidade, porque ele percebe que aquelas pessoas, na realidade, estavam lutando para sobreviver. Né? Então, terminada a guerra, aí ele escreveu, com base nas observações que fez em loco, sua principal obra. E que obra é essa? Os Sertões, né? Que é a obra que dá início ao pré-modernismo no Brasil. É uma obra bem interessante, e como nós vimos nas características do pré-modernismo, a questão de tratar, né, de um fato histórico contemporâneo. Euclides esteve lá, ele viu, ele presenciou e ele escreveu a respeito. Outro aspecto que nós vimos como característica também são os tipos humanos marginalizados, né, que estão à margem da sociedade, que não têm os direitos. Outro aspecto, regionalismo. Se está falando de Canudos, trata-se da Guerra de Canudos, um local lá na Bahia. Então, há esse regionalismo. Gente, sobre a obra ela está dividida em 3 partes: a terra, o homem e a luta. Euclides da Cunha, né, era adepto das ideias do determinismo, né? Então ele vem com esses 3 aspectos: a terra, o homem e a luta. O homem é produto do meio. Então, nessa primeira parte da obra, ele vai fazer uma análise sobre a terra. Ele vai falar de relevo, vegetação, clima, rios, há mapas, inclusive, né? Então, ela é muito mais científica. Na segunda parte, que se chama O Homem, aí ele vai falar do homem, do nordestino, do sertanejo, aquela frase que a gente conhece: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Então, é do Euclides da Cunha, quando ele está falando sobre o sertanejo, para chegar a Antônio Conselheiro. Quem é Antônio Conselheiro? Né? Como é que surgiu essa figura mítica, esse religioso, esse pregador, né, que aglomerou tantas pessoas em torno de si? Então, ele vai chegar à história de Antônio Conselheiro. E na terceira parte, que é a luta, aí nós vamos verificar as várias campanhas contra Canudos, porque o arraial foi crescendo, né? E aí os governantes locais não conseguiram controlar, né, esse arraial, e aí vem do Rio de Janeiro, da capital, as tropas com metralhadoras, com tudo, e aí conseguem arrasar o arraial, né? Matar Antônio Conselheiro, e aí tem fim, o fim da guerra, o fim da revolta de Canudos. Bem, então, como eu disse para vocês, ele parte primeiro da terra,
Depois ele vai falar sobre o homem, e num terceiro momento, aí sim ele vai falar sobre a luta. Né? Então, o determinismo diz que o homem é produto do meio. E aí, essa característica determinista do Euclides nós vamos encontrar aqui. Então, segundo ele, todos os reveses sertanejos estão ligados à terra. Desde a opressão semifeudal do latifúndio até a ignorância e o isolamento a que essa parte do Brasil sempre esteve condenada. E aí evidenciou que nada supera a principal calamidade do sertão. E qual é essa principal calamidade? A seca. Então, o homem é produto do meio. Né? Então, é essa visão do Euclides da Cunha que nós vamos encontrar aqui nessa obra. Gente, falando aí, né, vamos pensar aqui, que Brasil é este? Né, na obra do Euclides da Cunha, é o Brasil desigual. Na realidade, ele fala de dois Brasis: o Brasil rico do litoral e o Brasil pobre do sertão. O Brasil rico do litoral é o Brasil urbano, civilizado, politizado, refinado. Em contrapartida, o Brasil rural, interior, ele é retrógrado, ou seja, né, está lá no passado, não se desenvolveu, é brutalizado, é fanatizado. A questão, né, do seguindo um determinado líder religioso, então tem a pregação. Então, são esses dois Brasis. Então, o tema de Euclides da Cunha é o Brasil? É esse o tema do pré-modernismo, dos autores do pré-modernismo, mas especificamente em Euclides da Cunha é o Brasil desigual. E aí, inclusive, ele fala sobre dois Brasis: o Brasil rico do litoral e o Brasil pobre do sertão. Aqui coloquei algumas imagens que eu achei, né, interessantes relacionadas a essa temática, e são fatos reais. Esse é o corpo do Antônio Conselheiro, né, que foi exumado 13 dias após o sepultamento. E para que exumar? Porque assim, havia uma necessidade de comprovar que o conselheiro realmente tinha morrido, né? O exército estava lá com esse objetivo. E aqui, né, 2 de outubro de 1897, é a rendição dos conselheiristas. Né? Então, as pessoas, se vocês observarem mais detalhadamente essa imagem, vocês vão verificar que há muitas mulheres, crianças, idosos, e ao fundo estão soldados, né? Homens que estão aqui em pé, e as pessoas que se renderam estão sentadas no chão. É uma parte muito triste da história do nosso país, e mostra muito bem essa situação, né, da divisão entre ricos e pobres. Né? Então, é um pouco chocante, mas é importante conhecer, né, para que a gente tenha uma noção dos fatos. Gente, aqui eu coloquei o trechinho final do livro Os Sertões. Algumas capas, né, dos Sertões, mas assim, olha, esse fechamento, para mim, ele é bem incisivo. É uma visão que o Euclides da Cunha tem desse momento. Olha só. Fechemos este livro. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até ao esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo. O que significa isso? Eliminado palmo a palmo. Canudos não se rendeu. Foi eliminado pouco a pouco. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas. Então, quem eram os defensores de Canudos nesse fechamento, nessa última batalha? Eram 4 apenas. Um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Essa disparidade. Um homem, uma criança e 2 adultos. E, de repente, 5.000 soldados. Aqui tem uma imagem bem forte dessa diferença. E Euclides da Cunha quis mostrar isso. Caiu o arraial às 5, no dia 6, acabaram de o destruir, desmanchando-lhes
ali as casas, 5.200 cuidadosamente contadas. Para mim, esse trechinho final retrata muito bem essa situação que o Euclides da Cunha quis colocar. A disparidade entre esse Brasil rico e esse Brasil pobre. Meninos, tem o filme, né? Um filme chamado Guerra de Canudos, tem o livro, né? Procurem dar uma lida, procurem, né? Procurem, pesquisem mais, vejam o vídeo. Eu vou deixar aí, ó, nas informações sobre o vídeo, né? Um linkzinho para que vocês possam acessar o filme. De repente, não consigo ler o livro agora, mas procurem ler pelo menos alguns trechos. Não, eu gosto de ver filme, então assista ao filme. É bem interessante e é um momento importante da nossa história, né? E do ponto de vista literário, é o livro que dá início ao pré-modernismo brasileiro. Muito obrigada e até a próxima.